Essa semana agora se esgotou o prazo ali para que Jair Messias Bolsonaro apresentasse a justificativa legal para poder ter ficado ali na Embaixada da Hungria por 2 dias, sem motivo aparente, tentando evidentemente se evadir do território brasileiro para poder não cumprir com as suas responsabilidades legais. E muita gente imaginou que ele não tinha apresentado a sua formalização ali, mas ele entregou sim na quinta-feira à noite. Eu quero conversar com você sobre as consequências, porque lamentavelmente ele não deve ser preso, mas tudo indica que ele passará a usar uma tornozeleira eletrônica. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com a gente, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá aparecendo aí, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Lembra vocês também que estamos na campanha para bater 1000 membros aqui no canal, na comunidade de membros, ou bater a nossa meta lá do Apoia-se. Para ser membro do canal, basta você clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, R$ 7,99 por mês, você vai ajudar esse canal a continuar existindo aqui de forma independente. Ou se você quiser fazer algum tipo de doação separada, mas que você não tem cartão de crédito, você pode fazer através do Apoia-se. O link do Apoia-se está no primeiro comentário fixo, na verdade na descrição do vídeo, perdão. Você clica, lá você pode colaborar a partir de R$5 e no boleto bancário. Se você não quiser colaborar no cartão de crédito, você pode colaborar no boleto bancário e ajuda a gente aqui, tá? E assim que a gente bater uma meta ou a outra meta, a gente vai passar a disponibilizar um curso por mês para membros e apoiadores do canal por 12 meses. A gente já tem 2 cursos disponibilizados, mas a gente vai gravar mais 12 cursos, inclusive eu já comecei a gravar o próximo. Hoje eu quero falar com vocês sobre a manifestação da defesa de Jair Messias Bolsonaro em relação à ida dele para a Embaixada da Hungria, né? A PGR enviou ali para o STF a manifestação. Eu falei que foi o oposto no início do vídeo, mas na verdade foi a PGR que enviou para o STF. Se eu não falei, eu tô falando isso aqui agora para vocês. E aí agora o STF vai analisar e ver ali o que é que foi entendido também pela PGR e qual medida de punição o Bolsonaro irá tomar. Tem até uma situação polêmica nesse momento acontecendo, porque uma das envolvidas ali na invasão do 8 de janeiro, que foi condenada a 17 anos, uma empresária, voltou a ser presa recentemente porque a justiça descobriu que ela estava se desfazendo supostamente de alguns imóveis e de alguns bens e que isso seria um indício de uma possível tentativa de fuga. E aí ela teve ali em tese seu pedido de prisão decretado de novo para que ela regressasse à prisão. Isso é uma coisa interessante, né? Porque o critério para se punir essa moça teria de ser utilizado também para punir o Bolsonaro. Porque ao se evadir para a Embaixada da Hungria por 2 dias, sem motivo aparente, o que ele fez foi a mesma coisa dela, se preparar para uma possível evasão do território nacional, porque muita gente, isso tem até um conflito, né, que o território da Embaixada não é um território estrangeiro em si, ainda é um território nacional, mas é um território sob acordos da diplomacia nacional e que você não pode violar aquele território sem a autorização daquele país, porque é como se aquele território fosse, entre aspas, tá? Por isso que eu tô colocando aspas aqui, mas às vezes algumas pessoas não entendem, que comentam aqui no meu vídeo. Ah, não é isso, não é isso. Mesmo sendo bem claro aqui, então vou ter de desenhar bastante, tá? Mas se entende que, entre aspas, muitas aspas, é como se aquele território fosse um território estrangeiro no Brasil. É um território estrangeiro no Brasil? Não, mas para a diplomacia internacional é um território que não pode ser violado. Então, por isso que ali dentro o que vale é a autoridade do país detentor daquele espaço, né, físico ali onde está estabelecida a embaixada. Então, para que fique bem claro, certo? E o que é que teria decidido ali? O que é que deve acontecer, Carlito? Inclusive, que muita gente tá perguntando aqui se Bolsonaro vai ser preso, se não vai ser preso, o que é que vai dar, o que é que não vai dar. Já adianto para vocês que esse caso aqui especificamente está sob segredo de justiça, então a gente não vai ter acesso, pelo menos não momentaneamente, perdão, à justificativa dele, mas o que diz aqui é o seguinte: PGR enviou ao STF manifestação sobre Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Ex-presidente permaneceu no local entre os dias 12 e 14 de fevereiro, aqui é publicado pela redação da revista Veja. E aí tá aqui, ó. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação sobre a estadia do ex-presidente Jair Bolsonaro
na Embaixada da Hungria em Brasília no mês passado. De acordo com a PGR, o documento foi enviado na noite da quinta-feira, dia 4 de abril, dia 4 de abril, perdão, à corte e não será divulgado porque está em segredo de justiça. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, deu 5 dias para a Procuradoria opinar sobre as explicações de Bolsonaro para o episódio. Vocês vão lembrar que eles apresentaram, muita gente achou inclusive que não ia ser ter a justificativa apresentada, se apresentou a justificativa sem pé nem cabeça, como a gente viu ali, né, que não se tinha necessidade de fuga, que era um território, que era uma conversa de amigos e tudo mais, e aí o ministro Alexandre de Moraes não engoliu evidentemente isso, mandou para a PGR e falou, nem aí, você vai engolir essa história, o que a gente vai fazer? Prender, a gente já entendeu que lá dentro não está sendo discutida essa possibilidade de forma séria, tanto que o próprio PL já disse que o Bolsonaro deverá ser preso, se for preso, esse ano, em julho, provavelmente. Outros indivíduos dizem que ele só deve ser preso em dezembro. E quem conhece o direito de forma séria e analisa o que está escrito na lei, defende o óbvio, né? Que assim como a moça que estava se desfazendo das coisas e que a justiça entendeu que ela poderia fugir do Brasil, ele também está tentando se excluir, né, se esquivar das suas responsabilidades legais ao ingressar na Embaixada da Hungria e por conta disso deveria ter a sua prisão preventiva decretada. Mas enfim, caso deu 5 dias para a Procuradoria opinar sobre as explicações de Bolsonaro para o episódio. Na segunda-feira, dia 25 de março, o jornal The New York Times publicou que o ex-presidente permaneceu entre os dias 12 e 14 de fevereiro deste ano hospedado na Embaixada da Hungria. Dias antes, em 8 de fevereiro, Bolsonaro teve seu passaporte apreendido por determinação de Moraes após sofrer uma busca e apreensão durante a Operação Tempus Veritatis, que investiga a tentativa de golpe de Estado no país após o resultado das eleições em 2022. Pelas regras internacionais, a área da embaixada, é o que eu falei aqui, tá? É inviolável pelas autoridades brasileiras, porque não é que ela seja um território estrangeiro no Brasil, mas é um território que é como se estivesse sob a tutela do governo estrangeiro e que o governo brasileiro não pode fazer como aconteceu, por exemplo, no Equador, né, no Quito, e simplesmente invadir, como aconteceu lá na embaixada do Equador, do México no Equador, e está gerando inclusive uma crise diplomática, né, de ontem para hoje, né, entre Equador e México, porque se teve ali violações da diplomacia internacional. Então segue a lei, então é inviolável pelas autoridades brasileiras. Dessa forma, Bolsonaro estaria imune ao eventual cumprimento de um mandado de prisão. Na semana passada, a defesa dele disse ali que era ilógico considerar que o ex-presidente teria pedido asilo político. Por quê? Porque ele cita aqui, por exemplo, né, não aqui, mas em outras matérias, eles citam que o Bolsonaro, se quisesse se evadir do Brasil, ele não teria comunicado, por exemplo, ao governo brasileiro a sua ida à Argentina na posse do Javier Milei e não teria entregue o seu passaporte, né? Não teria feito o caminho formal, como também não teria supostamente solicitado a devolução do passaporte agora para ir fazer uma visita em Israel agora em maio a convite do Benjamin Netanyahu. O grande problema é que isso, né? Eu até citei isso aqui no meu canal em dezembro, que eu falei, olha, essa estratégia da defesa do Bolsonaro foi genial. Ele vai para a Argentina, mesmo sem ter em tese nenhuma restrição para ele sair do Brasil, ele comunica à justiça brasileira que ele está indo e deixa o passaporte dele, e aí se ele regressar, eu ainda falei isso, se ele regressar, porque foi quando ele estava na Argentina ainda, ele vai conseguir uma carta ali de credibilidade, ao passo de que a prisão dele vai ficar mais difícil. Por quê? Porque a alegação que ele fugiria ou algo do tipo cairia por terra. O grande problema é que quando ele vai para a embaixada da Hungria, ele dá a entender ali claramente que ele estava com medo de ser preso, e aí a narrativa da defesa dele vira basicamente uma narrativa, deixa de ser uma estratégia, como estava sendo até dezembro, e passa a ser uma narrativa, porque quando o Bolsonaro vai para a Embaixada da Hungria, ele mesmo joga por terra ali todo esse planejamento, da defesa dele, de tentar dizer que ele não tinha intenção de deixar o Brasil. Tá? E a gente precisa lembrar que, inclusive, ali no período que se teve ali a prisão, né, a prisão de alguns aliados do Bolsonaro, ex-assessores e tudo mais, a apreensão do seu passaporte também, o Victor Orbán veio a público defender o grande patriota que seria o Jair Messias Bolsonaro. Então pareceu uma ação orquestrada. Carlito, você acha que ele vai ser preso? E aí é uma coisa que muita gente me pergunta, e toda vez que eu dou minha opinião aqui, as pessoas falam, você todo dia diz que ele vai ser preso, ele não é preso. Bom, o que a lei diz é que ele já deveria estar preso. Mas eu não sou magistrado, eu não sou membro do Ministério Público,
tá? Então eu não prendo ninguém, eu não sou polícia federal, civil, não sou nenhum tipo de autoridade pública, então eu não tenho poder, né, para prender ninguém, não tenho poder para condenar ninguém, não tenho poder para suspender os direitos de ninguém, eu não tenho esse poder. O que eu tenho aqui basicamente, né, é o poder de estudar, interpretar o que diz a lei, checar o que outras pessoas que também estudam as leis vão dizer para poder trazer aqui para vocês. Só que lamentavelmente tá claro, inclusive você tem o exemplo da moça, que eu não vou falar o nome dela aqui, né, mas que voltou a ser presa sob o risco de fugir do Brasil, porque a justiça recebeu denúncias que ela estaria vendendo algumas coisas, alguns bens, né, dela para poder supostamente ser evadido do Brasil. Então, do mesmo jeito que a lei foi aplicada para ela, porque ela poderia ser evadida do Brasil, teria de ser aplicada para Bolsonaro, mas não depende de mim. Então, o que é que eu acho que deve acontecer, tá? Volto a dizer, deve acontecer, porque não sou eu que decido. Se eu decidisse, eu faria valer o que a lei diz, que era mandar ele para prisão. Mas como não sou eu que decido, então o que deve acontecer é a provável utilização de tornozeleira eletrônica. É o que deve acontecer, tá? Mas isso aí quem vai decidir agora, a gente vai saber nos próximos dias, é o ministro Alexandre de Moraes, com aval da Procuradoria-Geral da República. Mas eu queria a opinião de vocês, o que é que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que vai acontecer alguma coisa, que não vai? Eu tenho lido e visto muitas pessoas desesperançosas, inclusive, né, dizendo que não vai acontecer nada, não vai dar em nada, que é assim, que é assado. E para essas pessoas que estão negativas, eu preciso fazer algumas lembranças aqui para vocês, tá? Eu preciso trazer algumas lembranças. Em 2019, eu dizia que o Daniel Silveira seria preso porque o que ele estava fazendo ali, defendendo artigo 142, golpe de Estado, AI-5, ataque ao STF, iria levar ele para cadeia. Muita gente duvidava, dizia que ele não seria preso, que era um absurdo. Em 2021 ele acabou sendo preso pelos mesmos crimes que o apontava lá em 2019. Ah, você falou que ele seria preso em 2019 e ele foi preso em 2021. Não, eu não falei que ele seria preso em 2019. Eu falei que o que ele estava fazendo era crime e que ele deveria ser preso porque a lei deveria ser aplicada daquela maneira. Até o ministro aposentado do STF, Aires Brito, tinha essa interpretação também, inclusive uma interpretação que está prevista no artigo 5º, inciso 44 da Constituição. Eu tirei isso de uma entrevista e de um artigo publicado ali, de uma entrevista, perdão, de um artigo publicado falando sobre o que aconteceria com o Daniel Silveira. Em 2022, eu trouxe as informações ainda em julho e no começo de agosto, que o Gabriel Monteiro não seria candidato e acabaria preso pelo crime que ele teria cometido. Muita gente duvidou e o Gabriel Monteiro não pôde ser candidato em 2022 e foi preso e continua preso. Então a gente precisa entender que às vezes o tempo da gente não é o tempo da justiça, né? É o tempo da lei. Ou melhor, da justiça, né? Porque da lei já deveria estar sendo preso. Então a gente precisa entender isso, mas não se pode perder esperança. Porque é isso que eles querem, que a gente pare de cobrar, que a gente pare de reclamar que a lei está sendo descumprida, que a gente pare de fazer denúncia. Olha o que está acontecendo na América Latina, meu amigo. Olha o que está acontecendo, o que aconteceu nessa última noite aí no Equador, o que está acontecendo na Argentina de Milei, o que está acontecendo nos Estados Unidos da América com Donald Trump, tá? Que deve voltar ao governo, lamentavelmente, naquele país. O que tem acontecido em El Salvador com o Nayib Bukele, o que está acontecendo na Hungria, o que está acontecendo em Israel. A extrema-direita global, ela é unida e age quase como uma célula única. Enquanto nosso campo vive de imediatismo, desorganização e achando que tudo é basicamente, como é que as pessoas falam? Idealismo demais, né? Que, isso não vai dar em nada, a pessoa não vai ser presa, o ciclano não vai ser preso. Bom, só fala isso que não conhece a lei e quer se basear basicamente em percepções pessoais. E se a gente realmente não cobrar, aí as pessoas vão se sentir confortáveis mesmo de não fazer valer a lei. E todo esse trabalho que eu e tantas outras pessoas têm feito de 2015 para cá não vai valer de nada. Porque a gente tá aqui tentando informar as pessoas a aprender os seus direitos, entenderem como é que funciona a política para daí cobrar. Mas aí quando a gente faz o material, a pessoa vai lá e comenta que não acredita. Então, estuda uma alternativa que você acredite e vamos tentar botar essa alternativa que você acredita em prática. O que não pode acontecer é ficar vendo tudo isso de boca fechada, de olho fechado, e imaginar que tudo vai se resolver sozinho, porque não vai, tá? Tudo que eu falei para vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo. Se torne membro do nosso canal, batemos 525 membros no canal, a nossa meta é chegar a 1000. Tá? Já tivemos muito mais longe. R$ 7,99 por mês você se torna membro do canal, acesso ao grupo do WhatsApp. Todos os membros do canal vão ter acesso ao meu livro novo, membros e apoiadores do canal, tá? Vão ter acesso ao meu livro novo, Descomplicando a Política, na versão digital. Eu devo lançar ele esse mês ainda, até o final do mês. Então assim que eu lançar, vocês vão receber no e-mail de vocês a capa do livro e vão receber também o livro inteiro para que vocês possam ler, certo? No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré.
Até nosso próximo vídeo.